Foi aí para você? Foi. Vamos lá, então. Eu vou precisar disso aqui. É, precisa, precisa colocar a, as figuras aqui, porque eu acredito que tem mais de uma figura, né? Acho que sim. Então, precisa completar esse índice de acordo com as páginas, tá Aham. bom? Aí verifica o alinhamento, o tamanho da letra, se está na fonte correta. Da mesma forma, esse índice aqui de gráficos. Tá bom. Isso aqui, essa lista de abreviaturas, é preciso A observar. sua tela saiu, professora. Eu não consigo ver a monografia. Tá. Aí, agora sim. Essa lista aqui de abreviaturas, tá vendo? Sim. É preciso observar que eu acredito que está errado, não é centralizado. Eu acredito que é alinhado à direita. Direita. Tá. É, aí dá uma confirmada no manual também. Só que, assim como eu falei com o César, eu vou enviar para vocês esse arquivo até a segunda-feira com essas orientações daquilo que tem que ser corrigido, tá bom? Aham. Porque hoje a gente consegue dar uma olhada assim rápida e como eu quero atender, conversar com todos os grupos, a gente não vai conseguir ver todos os detalhes, entendeu? Sim. Então, é mais para ver aqui a quantas estamos, né? Nesse sentido. Então, aqui mesmo, a gente tem várias questões para serem vistas. A gente está na introdução. Temos muito espaço aqui nessa introdução, nesse título Introdução para o texto. É preciso ver isso, acredito que seja só um espaço, um enter, né? Aham. Tem que verificar se essa introdução ela é aqui centralizada ou se ela é recuada à esquerda. A questão da paragrafação, a gente vai ter sempre um recuo na primeira linha, igual aqui, tá 1,25. A gente tem que confirmar na ABNT se é 1,25 mesmo. Esse recuo da primeira linha que é o que marca o parágrafo. Tá conseguindo ouvir? Sim, tô. E aqui, esse 8 aqui, ele tem que ser zero, tá? Aham. Esses detalhes parecem detalhes, só que a gente tem que seguir as regras para, na hora de imprimir, o texto estiver todo correto dentro das normas, tá bom? Tá bom. Aqui a gente tem um erro nessa hora da citação, porque quando a citação é menos de 3 linhas, ela vai ser dentro do texto. Então, a gente vai manter o tamanho aqui do texto, que é 12, tá? Tá bom. A gente não vai diminuir quando for apenas uma linha. Apenas a partir de 3 linhas que a gente faz o recuo de 3 centímetros para a esquerda e também coloca o espaçamento simples. Aqui, nessa parte, preciso rever também, você fez a citação e colocou o autor, ano e página. Teoricamente é isso, só que a BNT ela vem constantemente se atualizando. Então pode ser que essa forma de citar aqui
não esteja atualizada. É preciso confirmar isso, tá? Aham. Seguindo aqui, mais esse detalhe também, que é a mesma coisa que eu falei antes, somente a partir de 3 linhas que a gente vai dar esse enter para fazer citação. Bacana ter citação, só que sempre quando você colocar a citação, faz um diálogo com aquilo que foi dito antes. Se você está falando que isso significa, talvez caiba a continuidade aqui do texto, não um espaçamento para o parágrafo, tá? Tá bom. Porque isso faz o texto fique mais consistente. Eu achei fantástico aqui que vocês colocaram o Pierre Levy, é uma ótima citação, é um ótimo autor, um autor bem conhecido. Mas lembre-se que aqui, ó, quando você fala essa afirmação, você pode manter isso dentro do texto, tá? Essa continuidade aqui. E da mesma forma, o tamanho da fonte quando a citação é dentro do corpo do texto. Então, assim, parabéns mesmo para vocês que foram atrás de citação. Estou gostando de ver o trabalho de vocês, tá? Podem falar para o grupo. Aham. Os ajustes que a gente vai ter que fazer aqui, provavelmente, é continuidade dos textos, a partir das citações. E aqui, essa referência, essas notas de rodapé, elas não estão corretas. Tem uma forma de colocar especificamente, que é abaixo de cada uma das, das notas que vocês fazem no texto. Por exemplo, a palavra está numa página, tem que ser abaixo do texto, nessa página, essa menção. Aqui, quando, por exemplo, ó, eu selecionei o entre e eu vou em referências. Aí eu vou inserir nota de rodapé. Tá vendo onde fica a nota de rodapé? Tô vendo. É abaixo da página, né? E aí é aqui que a gente vai colocar a relação que a gente quer estabelecer com aquilo que foi citado, tá bom? Aham. Lembre-se disso, porque isso é importante e não está correto nesse texto, nessa parte assim, Sim. A sua tela saiu de novo. tá? Eu não sei o que está acontecendo, eu estava da mesma forma com o César. Aí voltou. Acho que eles colocam um tempo para fazer isso. Deve ser, só pode ser. Aqui a gente precisa observar a primeira linha, mais uma vez, né? Se colocar a tecla Tab aqui, a gente tem esse parágrafo, mas precisamos ver se esse parágrafo está de acordo com o da BNT. Isso é 1,25 ou 1,5, né? 1,5, esse afastamento aqui do parágrafo, que marca a primeira linha. Precisamos ver isso. E toda a primeira linha precisa ter esse parágrafo formatado de acordo com a BNT atual, tá? Porque senão não é parágrafo, dentro da forma como a gente compõe o texto. Parágrafo é sempre a primeira linha marcada. Senão, é texto continuado. O que quer dizer esse texto continuado? Quer dizer que essa análise, ela não vai vir aqui, ela vai vir aqui. Aham. Entendeu? Sim. Parágrafo eu sempre tenho que marcar assim, de forma que eu veja com o espaçamento da primeira linha, o recuo da primeira linha. E aí, como você está observando, a gente tem várias figuras aqui que não estão lá No no índice. sumário, no índice das figuras. Isso aqui, macromundo, micromundo, o Marcos pediu para nós tirarmos, para mantermos apenas o texto, sem necessidade de citar isso dessa forma, sem necessidade de colocar o macromundo como título, Sem tá bom? especificar, então. Sem especificar, exatamente. A gente vai especificar apenas que tenhamos a fundamentação teórica, sem colocar ODS e etc. Tá bom? Aham. Eu não sei como você colocou aqui na frente, se vocês já colocaram no sumário, já fizeram o sumário? O O sumário, índice lá? eu acho que tá feito o sumário aí, sim. Deixa eu dar uma Da olhada. última vez que eu olhei. Tá aqui.
Aqui seria sumário, né? Tá índice, precisa ver também se deve se manter como índice ou colocar sumário. Aqui, ó, fundamentação teórica, tá conseguindo ver? Sim. Nessa fundamentação teórica, a gente vai tirar macro, micro, esses detalhes aqui em parênteses, essas palavras entre parênteses. Nós vamos retirar, e vamos retirar essas especificações aqui a seguir, ó. ODS, macro, micro, unidade inicial. Vamos retirar tudo e manter só a referência à fundamentação teórica. Então, a gente vai colocar aqui fundamentação teórica como parte do desenvolvimento. Apenas isso, tá bom? Tá bom. E aí, quando a gente volta lá no desenvolvimento, é preciso observar que nós temos que sempre retomar aquilo que foi dito antes. Então, não é uma fundamentação teórica dissociada do que foi dito antes. É uma fundamentação teórica que está dialogando diretamente com aquilo que foi dito antes. Então, aqui, quando você coloca a ODS, você tem que fazer referência àquilo que foi dito anteriormente. Então, assim, conforme aquilo que estamos falando, conforme o que nós estamos propondo, conforme essa pesquisa caminha e tal, nós temos como se diz, estamos em consonância ao ODS 8. Então, assim, de acordo com o projeto, vocês estão de acordo com essa ODS. De acordo, assim, desculpa repetir, de acordo com o projeto, vocês refletem essa ODS. Né? A ODS, ela participa pela escolha do projeto. Então, eu preciso mencionar o projeto antes de colocar já a ODS, que é para continuar o que estava sendo dito lá no desenvolvimento. Ficou claro? Ficou. E aqui da mesma forma. É importante mantermos essas citações, é importante que vocês continuem fazendo esse movimento de citar e conversar com aquilo que está sendo citado, porque isso torna o texto mais consistente, tá bom? Sim. Então, sempre que puder, dê uma olhada para adicionar mais citações. Quando você vê uma página sem nenhuma citação, por favor, acrescente citações, porque isso torna o seu texto mais interessante, mais embasado teoricamente e academicamente, tá? Tá bom. Então, Pedro, eu vou continuar a olhar o que mais faltar aqui no trabalho de vocês e vou escrever no próprio texto de outra cor, né, para vocês verificarem e fazerem a edição, tá bom? Tá bom. Aí eu vou enviar até segunda-feira à noite, Aham. tá? Porque aí fica mais fácil para a gente concluir essa etapa da revisão, Ok. tá? E aí, você tem alguma outra dúvida, alguma coisa que a gente possa mencionar aqui antes de começar com a outra turma? Não, nenhuma dúvida. Então tá bom. Aí você me aguarda na segunda-feira, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau.